Empresário, deixa eu fazer uma pergunta simples. Se sua empresa ela dobrasse de tamanho nos próximos 12 meses, a sua estrutura atual ela suportaria esse crescimento? Ou você teria que suportar esse crescimento nas costas? Pensa nisso com calma, porque existe uma diferença enorme entre uma empresa crescer e uma empresa conseguir absorver o próprio crescimento. E talvez seja exatamente aí que esteja o peso que você vem sentindo há anos, não no faturamento, não na falta de cliente e também não necessariamente na equipe, mas na forma como a empresa está chegando ao próximo nível, né? O ciclo do próximo nível. Porque no começo, crescer parece a solução. Mais clientes, mais contrato, mais faturamento, mais equipe, mais contratação, mais estrutura, mais investimento e, teoricamente, mais liberdade. Só que tem uma virada silenciosa que quase ninguém te conta. O faturamento, ele sobe, mas a pressão, ela sobe junto. Ah, Cauê, tá tudo bem. A equipe aumenta, mas as decisões continuam voltando para você. A empresa ela fica maior, mas a sua cabeça ela parece ficar mais cheia do que quando a empresa era menor. E aí aparece aquela sensação estranha. Por fora, parece que tá tudo dando certo. A família fala, nossa, dando certo, tá tudo dando certo. Os funcionários, me faturamento, nossa, dando tudo certo. Mas por dentro, você começa a perceber que cada novo nível cobra uma conta. Só que essa conta, ela não aparece no DRE, não vem como imposto, não vem como folha de pagamento e também não vem como uma despesa óbvia. Ela aparece no seu sono, na sua paciência, na dificuldade de desligar no WhatsApp, que você olha à noite, 23h59 você abre o WhatsApp e tá vendo o cliente lá falando com você. E aí você quer resolver na hora. Naquela mensagem que você sabe que se ignorar hoje, amanhã ela vai virar problema. E talvez essa seja a parte mais desconfortável, porque a promessa era outra. A gente cresce acreditando quando a empresa chega em determinado tamanho. As coisas finalmente ficam mais leves, né? Mas às vezes acontece justamente o contrário. A empresa cresce e exige mais. Mais atenção, mais energia, mais decisão, mais presença, mais você no dia a dia. E aí vem a pergunta que quase ninguém gosta de encarar. A maioria dos empresários que eu falo, ninguém gosta de encarar essa pergunta. Será que o próximo nível vai me dar mais liberdade? Ou seja, será que o próximo nível de crescimento do seu negócio vai te dar mais liberdade? Ou vai te consumir mais ainda? E não é comum o empresário não querer estar crescendo, aumentar as vendas. Preocupante, não é? Porque existe uma possibilidade desconfortável. E se o problema não for o próximo nível? Como assim, Cauê? E se o problema for a forma como a empresa está chegando nele, o modelo atual que o negócio atua?
Porque muita empresa, ela cresce. Cresce no faturamento, cresce nas vendas, cresce na atração de novos clientes, mas não aumenta a capacidade de entrega. Só aumenta o peso. E quando isso acontece, o fundador começa a financiar o crescimento com os recursos errados: tempo, energia, atenção, saúde, presença constante, vontade. E eu chamo isso de crescimento insustentável. E quando cada novo nível de crescimento ele começa a exigir uma quantidade desproporcional de energia, atenção e sacrifício do fundador para continuar funcionando, essa é a definição central da tese, da nossa tese. A empresa cresce, mas a capacidade do fundador diminui. E olha, eu não cheguei nisso estudando empresas de fora. Eu cheguei tentando salvar a minha empresa, sobreviver à minha empresa. Teve um momento que eu só carregava mais pressão. Só para você ter ideia, brevemente, minha história. Teve um momento que eu carregava mais de 700 mil reais em compromissos, em assumidos, em dívida. A empresa existia, a demanda existia porque eu aprendi a gerar. O crescimento existia mês após mês, mas a pressão crescia mais rápido do que a estrutura conseguia suportar. Antes dos meus 35 anos, eu tive dois AVCs e isso me obrigou a parar e encarar uma pergunta que eu não queria fazer. Se a empresa ela precisa consumir minha saúde para continuar crescendo, será que o problema está na minha capacidade? Será que sou eu que sou o problema? Ou será que é na arquitetura que sustenta o crescimento desse modelo de negócio? E aí? Foi justamente dessa pergunta que nasceu a arquitetura anti-colapso. E é dessa investigação que nasce a nossa franquia, o Observatório Anti-Colapso. O observatório, ele não é aula, não é palestra, não é mentoria, não é treinamento de gestão, é um encontro online entre empresários, uma leitura executiva, um diagnóstico ao vivo sobre o que acontece quando empresas crescem, mas a estrutura que sustenta esse crescimento não acompanha. Nessa primeira edição, o tema que a gente vai fazer é o custo invisível do próximo nível. Ou seja, durante 90 minutos, eu vou te ajudar a enxergar onde esse peso começa. Não para te dar mais uma lista de tarefas, mais um PDF, mais um Excel, mas para você conseguir olhar para a sua empresa e pensar, ok, agora eu entendi de onde isso está vindo, e agora a gente vai olhar para as perguntas como, por que crescer começou a parecer mais pesado do que deveria. Por que vender mais nem sempre gera mais alívio para o meu negócio?
Por que contratar mais gente nem sempre tira você do centro de resolução? Por que que a margem de lucro ela não acompanha o faturamento? Por que oportunidade nova às vezes dá mais medo do que entusiasmo? E principalmente, como saber se sua empresa ela está crescendo através da capacidade ou através de sacrifício do dono? Porque essa diferença muda tudo. Crescimento, crescimento através de capacidade devolve margem, clareza e liberdade. Agora, crescimento através de sacrifício só aumenta o tamanho da obrigação. E talvez esse seja o ponto, ok? Talvez esse seja o ponto. O próximo desafio da sua empresa talvez não seja crescer mais, aprender mais vendas. É importante, a gente também fala sobre vendas, mas não só sobre vendas. Talvez o ponto mais importante, talvez seja construir capacidade, uma arquitetura, uma estrutura que suporta crescimento. Suficiente, uma estrutura suficiente para sobreviver ao crescimento que já está acontecendo. Então, se alguma parte dessa conversa bateu em você, no seu momento atual, eu quero te fazer um convite simples. Dia 10 de junho, eu vou conduzir a primeira edição do Observatório Anticolapso. Lembra o tema? O custo invisível do próximo nível empresarial. Um evento online, ao vivo, 90 minutos. O investimento está aqui na descrição. Tirei todas as barreiras. Não é um investimento pesado. Não, não coloquei. É simplesmente para um filtro, ó, tá bom? Não é uma decisão complexa. É uma leitura estratégica para empresários que sentem que a empresa continua crescendo, mas exige cada vez mais energia dele, mais paz de espírito dele para continuar funcionando. Aqui embaixo tem um link para você garantir a sua vaga. Clica lá, reserva seu acesso e participa. Porque esse tipo de peso que nós empresários carregamos raramente diminui sozinho. Normalmente ele cresce junto com a empresa. A gente se vê dentro do observatório nessa primeira edição.